Meus amigos e amigas, o canal Verdades sempre traz temas importantes para a harmonia de nossas vidas, pois tem compromisso com a verdade, a ciência, a filosofia e a religião. Então venho pedir a sua inscrição no canal, o seu gostei, seus comentários e compartilhem com seus grupos e amigos. Vejamos o tema de hoje. A moeda da viúva. Jesus sentado defronte ao local onde se recolhe as oferendas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o lançavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas doou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade lhes digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Marcos 12, 41 a 44. Lucas 21, 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns prazeres a mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, de loterias, quais a descoberta de tesouros, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem os serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que a moeda do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer, em larga escala, a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submete-se e se limita a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro. Todo dispõe todos, a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, a moeda da viúva. Aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrarão de realizar o seu desejo. Procure e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando darem um jantar ou uma ceia, não convidem nem os seus amigos, nem os seus irmãos,
nem os seus parentes, nem os seus vizinhos que forem ricos, para que em seguida não lhes convidem a seu turno e assim retribuam o que de vocês receberam. Quando darem uma festa, convidem para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E serão ditosos por não terem eles meios de lhes retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Lucas 14, 12 a 15. Quando darem uma festa, disse Jesus, não convidem para ela os seus amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de retribuição. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidam para as suas festas os pobres, pois sabem que eles nada lhes podem retribuir. Por festas deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutam. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-los, outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício, por meio de uma sincera cordialidade. Louvado seja o Senhor! Se você chegou até aqui, é porque gostou do tema ou achou interessante. Então, faça a sua inscrição no canal se ainda não fez, dê o seu like ou gostei, compartilhem com sua lista e com seus grupos e amigos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.